Boa noite a todos. Dar início à nossa aula de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Hoje, dia 7 de outubro, quarta-feira, turma do horário CD-noite. Hoje nós vamos falar sobre a nossa primeira aula prática, que será realizada exatamente daqui a uma semana, quarta-feira da próxima semana. Nós vamos falar sobre a introdução, circuitos pneumáticos, vamos fazer algumas comparações com o hidráulico, vamos conhecer nossas bancadas. Então, o material didático, tudo que vai ser descrito, apresentado, utilizado hoje, está disponível dentro do nosso AVA. Então, você tem aqui a teoria da prática, que é o slide que a gente vai apresentar, usar para a nossa aula. Ok? Tem aqui para vocês o roteiro da prática. Esse roteiro da prática é interessante que vocês executem ele e tenham pelo menos eles em mãos lá na hora da atividade, tá? Vou explicar ele para vocês. E eu coloquei aqui também, pessoal, escala das aulas práticas. Nosso laboratório tem um limite de 15 pessoas por 15, 12... Agora me fugiu a mente se é 15 é lá na informática ou se era 12, mas vamos fichar por 12, que é o que a gente montou aqui nessa planilha. Nós somos 24 alunos, então são duas turmas de 12. Só que tem uma questão. O nosso horário ele é quarta-feira D, sexta C, sexta D. Ou seja, eu tenho 8 alunos na sexta, na quarta, e 16 alunos na sexta. Então, eu não posso colocar 16 alunos na sexta dentro do laboratório, por causa dos protocolos de biossegurança. Com isso, o que foi feito? Eu fiz uma escala, é justamente essa que vai aparecer aí na tela. Eu vou abrir ela aqui melhor para a gente, ela já está disponível aí no AVA. Eu fiz aqui uma distribuição dos alunos, respeitando os horários de aula já de cada um. A única diferença que está acontecendo é o quê? Alguns alunos de sexta-feira terão aulas em alguns dias de quarta. Na verdade, todos os alunos de sexta, uma ou duas vezes a semana, durante o período, são 6 aulas práticas, vão ter aula na quarta-feira. Então, primeiramente aqui, ó, né, eu coloquei aqui a disciplina, o horário dela, a ementa da disciplina, do que ela fala. Biossegurança, né, todo aluno deve respeitar os protocolos de biossegurança da universidade. Coloquei o site aí, o link, ó, do Campus Saudável, para quem não sabe, não conhece como acontece lá dentro do campus ainda. Só entrar no site aí que tem as explicações bem interessantes, já vinculadas ao CCT. Não se esqueça da sua máscara e levar sua garrafa de água. Lembrando que a Unifor ela está sem bebedouros, daqueles de forma direta. Então você tem que pegar a sua água, lá tem onde você encher sua água, mas você não tem acesso direto ao bebedouro, tá? Regras de uso do laboratório. Todo aluno deve respeitar as regras de uso do laboratório, isso é comum para todos. Sapato fechado. Pessoal, se chegar de chinelo lá ou sandália aberta, infelizmente não poderá assistir a aula. Blusa com manga curta. Quando a gente fala manga curta, não é blusa de manga comprida. É igual essa que eu estou usando agora, que tem uma pequena manga. O que não pode é regata ou blusa de alça, né? Aquelas blusas de alcinha de mulher. Também não poderá assistir a aula. Evitar adornos, como pulseiras e assim por diante. Como a gente vai trabalhar em bancada, você pode enroscar, machucar sua mão. A outra parte de EPIs nós vamos utilizar lá, elas são higienizadas, dá para a gente usar, que é a questão do óculos de proteção, ok? Então, hoje, nossa aula teórica, vamos falar de circuito básico. Segunda-feira é feriado. Quarta-feira, a partir das 9 horas, estaremos lá no laboratório. Quais alunos? Os alunos inscritos aqui do lado, ó. Então, tem a parte do pessoal de quarta-feira. Quem tem quarta-feira, são 8 alunos aqui. Esses alunos de quarta-feira, eu mantive eles na quarta porque é o horário deles. Aí, o que eu fiz? Eu peguei aleatoriamente 4 alunos da sexta e joguei para a quarta. Então, tem 4 alunos aqui. Aí, sexta-feira, são os outros alunos do horário sexta-feira normal, menos aqueles 4. Na outra semana, segunda-feira, lá para o dia 19, nós vamos falar sobre a teoria, que é aula virtual, né, não é presencial, sobre a aula prática número 2. Aí, na quarta-feira, o que vai acontecer? Vão ter os mesmos 8 alunos da quarta-feira, mais outros 4 diferentes da primeira quarta. Então, esses 4 aqui, ó, eles não se repetem na próxima quarta, vão ser outros 4 da sexta. E assim, sucessivamente, aí eles viram na sexta, sucessivamente até o fim das nossas aulas práticas, que terminam lá para o dia 20 de novembro.
A partir daí, nós vamos começar na atividade final da disciplina. Ok? Avaliação dessa parte prática e avaliação final da disciplina. Vamos ver também nesse período a questão de recuperação de quem perdeu uma ou dessas duas atividades que a gente já fez. No intuito, no geral, temos aqui então montado a escala, eu quero que vocês olhem com calma, tá? Se alguém tiver alguma sugestão, alguma objeção aí, procurem, vamos discutir, vamos ver o que dá para a gente encaixar de melhor. Queria deixar claro que se algum aluno quiser fazer troca com outro de horário, resolvam-se entre si, tá? Lá no dia da aula, nós vamos ter essa listinha lá. Caso tenha alguma troca, eu peço que me informem, mas que seja de comum acordo entre os dois alunos. Se chegar no dia, seu nome não estiver na lista e já tiver 8 pessoas, infelizmente você não poderá participar da prática. Então tem aqui as pessoas que poderão estar presentes na próxima quarta-feira da semana que vem. Professor, e aí? Você vai ter aula na sexta. Então, como nossa disciplina ela é de 4 créditos, você não tem perda nenhuma, porque você vai ter aula na segunda e na sexta, ou na segunda e na quarta, respeitando os 4 créditos normais, ok? Então, depois vocês olham aí com calma, analisem, vejam, e a gente vai discutindo, tranquilo? Então, tem essa pré-escala montada. Opa! Essa escala está no Unifor Online ou no AVA? Dentro do AVA. Dentro, ó, só fechar, calma aí, só minimizar aqui. Eu coloquei no AVA, pessoal, tanto na entrada da disciplina aqui, ó. Quando você entra na disciplina, tem as listas de exercícios, já está aqui, ó, escala de aula prática, como eu estou colocando dentro de todas as aulas. Então, quando eu colocar aqui aula prática, ó, já coloquei ela aqui também, tá? É a mesma, ok? E aqui é o material da aula prática. Depois vocês olham isso com calma, não precisa olhar agora não. Vamos falar sobre a nossa aula de hoje, que o nosso tempo aqui ele é pré-estabelecido, então a gente consegue dar continuidade aí à nossa disciplina, ok? Sobre o assunto de hoje, vamos falar sobre circuitos. De forma geral, como que é a nossa aula dentro do laboratório, como vai ser desenvolvido a atividade lá. Então, aqui nós vamos fazer apenas algumas introduções. Esse documento que está escrito aqui é o mesmo que tem descrito dentro do roteiro, tá? Então, esse roteirozinho está disponível para vocês. Ele fala um pouco da teoria. Ele fala aqui para a gente montar a lógica. E aqui a gente vai fazer a caracterização de 2 aplicações. Então, vamos lá. Esse nosso primeiro intuito é comparativo de forma construtiva, tanto dos circuitos pneumáticos quanto dos hidráulicos. Então, lá, na próxima quarta-feira, nós vamos fazer uma lógica com a mesma proposta para os 2 circuitos, e lá iremos fazer a montagem e a comparação, apenas para vocês verem qual que é a lógica de montagem dentro da pneumática, em função das proporções de válvula, tamanho, tipos de mangueira, tipos de conexões, e principalmente características de funcionamento. E vamos fazer também a mesma montagem na hidráulica e assim fazer a comparação entre os dois, né? E ver lá como as características de cada um. Então nós vamos identificar as semelhanças existentes entre os 2 circuitos hidráulicos e pneumáticos. A descrição: esses circuitos podem servir tanto para movimentar ou posicionar qualquer elemento de máquina. O sentido de movimento do atuador é controlado pela posição da válvula direcional e o acionamento é feito manual, através de alavancas, pedais ou de botoeiras. Então a gente vai fazer essas trocas, essas simulações lá, tá? Lembrando mais ou menos o que a gente discutiu na aula passada, não mais ou menos, né? Lembrando o que foi discutido na aula passada, a gente comentou a aula passada em questão das hierarquias, fases, divisões dos nossos projetos. Então, essa primeira parte aqui de baixo, ó, nós temos os elementos de geração de ar comprimido, nossa rede primária. Pessoal, a maioria dos exemplos vai ser em cima da pneumática, porque é o nosso maior objetivo, mas nós vamos fazer a comparação com a hidráulica, tá? Então, aqui nós temos a compressor, unidade de manutenção e uma chave geral. Esse aqui são os elementos de sinais, né? O que são elementos de sinais? Deixa eu só corrigir esse quadrado, senão vai atrapalhar. Elementos de sinais são aqueles que a gente estimula a válvula para o funcionamento da mesma. Então, onde a gente vai apertar um botão, um rolete, uma alavanca, um pedal, né? São os elementos
sensoriais do nosso circuito. Aqui a gente não está aprendendo, não aprendemos ainda, não vamos utilizar ainda, mas existe o processamento de sinal. Então eu posso colocar uma condicionante lógica lá nesse circuito, seja de tempo, seja de contagem, seja de lógica um ou outro, somatório ou seletora, tem várias características, nós iremos aprender. Tem o elemento de comando aqui, ó, que nada mais é do que uma válvula de controle direcional que controla o nosso elemento de trabalho. Então, isso aqui é mais ou menos a hierarquia de montagem do nosso circuito pneumático. Logicamente, dependendo da lógica, essas hierarquias não que mudam de posição, mudam de proporção, de tamanho, pode ter ou não, e assim por diante. Então, para vocês terem uma noção, falando desse primeiro quadrante, segundo e último é a nossa primeira prática. Primeiro, segundo, quarto e quinto é a nossa segunda prática. Falando de todos, a gente já entra já próximo da terceira prática, ou seja, então a gente vai evoluindo aí dentro do sistema, tá? Não adianta a gente querer pegar de uma vez já de um circuito mais avançado, com várias lógicas, se a gente precisa ainda compreender um pouco da parte básica, ok? Então vamos lá. Lembrando que nossa aula é bidirecional, viu, pessoal? Qualquer dúvida é só falar. Professor, o senhor comentou em ter laboratório de informática. Esses 6 que vão ter, tudo é lá no L1 mesmo? Sim, eu comentei de informática porque foi um erro meu de raciocínio. Agora eu não lembro aqui, eu não tenho onde olhar, se é o laboratório que é de 15, se é o de hidráulica ou se é o da informática, lá de desenho mecânico. Mas eu acho que o de pneumática tá 12, porque é múltiplos de 4 a bancada. E lá da informática, onde a gente usa o SolidWorks, que é de 15. Então foi só um equívoco meu mesmo, mas o nosso laboratório são 12 pessoas. Lá na L01, pessoal, nossa sala é L1, ok? Caso alguém tenha dúvida onde é L1, se você abrir o aplicativo do campus, né, lá onde você tem o uniforme online, tem lá mapa do campus, bloco L, L1, ele direciona você lá de onde você estiver até a sua sala, beleza? Quando a gente fala dentro da nossa rede pneumática, inicialmente a gente vai trabalhar ali o compressor, unidade de manutenção e as linhas principais, linhas maciças, né? Então essa aqui é a nossa rede primária, a nossa forma de distribuição. Com o tempo, quando a gente for trabalhar sinais, nós vamos aprender aqui sobre linha de controle, tem uma teoria envolvida nisso, a gente vai discutir ela mais para frente, aí nas próximas aulas, tá? Então aqui são elementos básicos nossos, além das nossas válvulas de controle direcional. Então isso aqui, pessoal, é a nossa rede primária. Todo projeto pneumático que for desenvolvido, ele vai partir deste princípio. Então, todo projeto que a gente fizer, todo circuito, ele precisa lá de um compressor, uma unidade de manutenção e uma chave geral, tá? Aqui tem uma duas vias, o correto seria uma 3 duas vias. Nós mudamos essa válvula, antigamente era uma duas vias, nós tínhamos um pequeno probleminha lá de despressurização, justamente porque não tinha um escape, e aí nós substituímos uma 3 duas vias, eu que não substituí aqui na aula, mas seria uma 3 duas vias. Então, isso aqui é a nossa, digamos, rede primária principal ou sempre presente em qualquer circuito. Vocês vão ver que isso aqui está montado já na bancada fisicamente, tá? Temos aqui nossas válvulas de controle direcional. Então, nós podemos usar válvulas duas vias, 3 duas vias, 4 duas vias, 5 duas vias, 5 3 vias. Então, temos diversos elementos de válvula lá. Válvulas vou ser mais específico, de 2 a 5 conexões, de 2 a 3 posições. Então, aí tem uma gama, variedade lá. Acionamentos que nós temos lá, acionamento manual universal, botão, alavanca e diversos sensores. Nós não temos pedal, tá? E aí, uma coisa que nós não podemos esquecer, que são os elementos de conexão. Como assim? A simbologia e a lógica de acionamento das nossas válvulas, as conexões. Então é aquele nosso mantra, né? 1 é pressão, 3 e 5, escape, 2, 4, utilização. Isso aqui são tabelas que estão disponíveis lá na sala, então se você tiver dúvida, você pode acessar o quadro lá, você faz a interpretação, como também outros modelos de válvulas, isso eu vou mostrar para vocês. Isso aqui não é coisa que a gente peça para decorar, isso aqui a gente acaba decorando por usar muitas vezes. Mas válvulas, geralmente a gente sempre procura lá no manual, no catálogo do fabricante lá e vê as possibilidades de válvulas. Então a gente sempre tem acesso à bibliografia, à referência dos elementos. Temos os elementos conversores de energia, né? Conversores de movimento, então eles vão transformar a energia contida armazenada no ar comprimido ou
a energia cinética do óleo, né, em movimento, seja ele linear, seja ele rotativo, seja ele oscilante. Então, nós temos as 3 classificações dos atuadores lá, linear, rotativo e oscilante. Nós vamos ver, vamos conhecer eles. E aí vamos fazer as lógicas em função desses equipamentos, em função das aplicações. Só lembrando, eu vou discutir isso com vocês nas próximas 2 aulas práticas, de pessoal da quarta e o pessoal da sexta. Tudo que nós vemos lá na bancada pneumática, didática pneumática, e na bancada didática hidráulica, o que muda daquilo que a gente vê para a realidade da indústria? Apenas geometria, apenas tamanho das válvulas, proporções de vazão, de força, de pressão, tá? Nós trabalhamos pneumaticamente até 6 bar por segurança, para que o atuador não ultrapasse ali uma força de 50 quilos. Então você consegue simular ele, a vazão é elevada para a gente ver a velocidade. Já na hidráulica eu trabalho ali na faixa de 60, 80 bar, porque é o mínimo do hidráulico mesmo. E aí ele já trabalha uma força de 1.000, 1.500 quilogramas força ali de reação. Então são pressões relativamente baixas, por segurança. As bancadas são seguras, tá? Não, eu vou mostrar para vocês lá os procedimentos de utilização. Não precisem ficar preocupados. Logicamente, temos que usar com responsabilidade. E questão de acionamentos. Então a gente vai montar a lógica. Caso eu monte alguma coisa errada, tem perigo de explosão, de vazamento? Não. Eu falo que elas são anti-alunos, né? Na verdade, elas são protegidas para que seja cometido erros e que esses erros não se propaguem em algum tipo de acidente. Então tem vedações específicas, tem elementos lá que fazem toda essa proteção, ok? Isso eu vou apresentar para vocês lá quarta-feira mais diretamente. E aí eu vou colocar a primeira problemática aqui para gente, que é justamente que aparece aqui no nosso primeiro roteiro. A gente coloca aqui uma situação onde a gente já disponibiliza para vocês um atuador duplação pneumático, um atuador duplação hidráulico. Tá? Pessoal, essa primeira prática, eu coloquei os mesmos exemplos, os que tem no roteiro, mas dali para frente eu vou ter na aula teórica, nós teremos na aula teórica uma prática, uma aplicação de problemática, e no roteiro outra, para justamente vocês começarem a trabalhar a mente e desenvolverem a lógica de montagem de circuitos, ok? Hoje elas são similares. Só uma dica. É muito interessante você chegar lá na quarta-feira, por exemplo, a sua aula prática, ou na sexta-feira, já com o seu roteiro preenchido. Quando a gente fala preenchido, é o circuito desenhado, né? Os cálculos feitos. Por quê? Se você chegar lá e for fazer, é tempo que você perde de que poderia estar na bancada, tá? Também nós vamos ter uns intervalozinhos, porque cada bancada é individual. Então, quando for um aluno, vai ter um outro esperando, a gente vai fazendo os revezamentos, tá, das máquinas, mas isso dá certo, tá dentro do planejamento de limpeza, de tudo. E aí você vai indo com calma, fazendo as montagens, tá? Mas o interessante é você fazer em casa, usar o software lá para simular, né, validar antes. E aí na bancada você faz a aferição final, e aí caso você tenha alguma sugestão de mudança, você vai lá e testa e vê qual é a reação. Então, voltando aqui para a nossa lógica. Pois não? Esse software, ele tem como botar em português? Já está. A gente conversou na aula passada lá, a explicação. No final eu explico de novo, tranquilo? Suave. Ele já está disponível para a gente dentro do AVA. Beleza? Vamos lá. Então, por exemplo, aqui, ó. É um único circuito. Quando a botoeira B1 for acionada, permite que o fluido passe da conexão A do cilindro, pressurizando a sua câmara traseira e, consequentemente, a haste avança. Então, inicialmente, nosso atuador está recuado. A partir do momento que a gente acionar o botão 1, ele avança. O fluido que se encontra na câmara dianteira escoará de volta para o reservatório, no caso do circuito fechado, ou para a atmosfera, no caso do circuito aberto. Quando for acionado a botoeira B2, permite que o fluido passe da conexão B do cilindro, pressurizando a sua câmara dianteira. Então aqui foi a câmara traseira, né? Ó. Agora é a câmara dianteira. E, consequentemente, a haste recua. Então, quando você apertar o B, ele contrai novamente. O fluido que se encontrava na câmara traseira escoará de volta para o reservatório, no caso de um circuito fechado, ou escoará para a atmosfera, no caso de um circuito aberto. Tá? Qual que é a única diferença que nós vamos ter para a hidráulica e pneumática? Na pneumática nós vamos usar botoeiras, na hidráulica nós vamos fazer com alavancas, ok? Mas lá a gente vê na hora.
Então, por exemplo, como ficariam esses dois circuitos aqui montados de forma direta para a gente? Pessoal, vou só sair da apresentação. Só um instante. Essa lógica aqui. Vamos só ganhar um espaçozinho aqui. Então, vamos lá. Então, primeiramente, nós vamos falar de pneumática. Ah, tem que tirar esse ponteiro, senão ele fica louco aqui. Pronto. Quando a gente fala de pneumática, a simbologia dos atuadores são as mesmas. Então, nós temos aqui o nosso atuador duplação. Se é um atuador duplação, ele tem o quê? Duas conexões, correto? Eu preciso de uma válvula que faça o controle de duas utilizações, então são válvulas com duas conexões. No nosso caso, nós temos a 4 duas vias e a 5 duas vias. Na pneumática, o mais comum é se usar a 5 duas vias por 2 escapes, velocidade, o ar sai mais rápido. Na hidráulica, nós trabalhamos a 4 duas vias. Então, eu vou fazer aqui uma com 5 duas vias, tá? Que é justamente o lado pneumático que nós estamos trabalhando ainda, ok? Então, a 5 duas vias, ela tem essa lógica interna. Ah, professor, como eu sei que tem essa lógica interna? A gente vai aprendendo com o tempo, tá? Ah, mas eu preciso decorar isso? Não, é bom você entender. Depois, isso aqui, a simbologia, você vê lá em qualquer manual, em qualquer representação, e aí você tem saber aplicar. Então, eu sei que aqui, ó, é a conexão 5, essa aqui é a conexão 1, essa aqui é a conexão 3, aqui é a conexão 2, aqui é a conexão 4. Beleza. Esse circuito nosso será alimentado por uma rede primária. Quando a gente fala de rede primária, nós estamos falando de quem lá? Ó, nosso compressor, unidade de manutenção, que ela vai filtrar. Então, essa linha pontilhada é o filtro. Essa setinha para baixo é o dreno. Esse símbolo de manômetro é a regulagem. Ele apaga aqui, pessoal. Vou tentar fazer direito aqui. A setinha. Regulagem. Lubrificação. Tem as duas conexões aqui, entrada e saída. E nós temos uma chave geral, uma 3 duas vias. Então, vou desenhar ela aqui, ó. Opa. Partir para duas vias aqui. Só um minuto. Você pode ir desenhando aí na sua folha também, tá? No seu rascunho. Aqui é a conexão 1, aqui é a conexão 3, aqui é a conexão 2. Do outro lado, eu já tenho o reverso dela, né? Ó. Aqui são 2 acionamentos manuais universais. Legal. Como que funciona aqui nosso sistema? Então, vamos lá. Primeiramente, essa nossa válvula, vou mudar suas cores aqui, ó. Ela vai ser acionada por B1, eu vou colocar em vermelho aqui, só para fazer um destaque. Então, aqui eu vou ter um botão B1, e do outro lado eu vou ter o botão B2. Quando a gente vai pensar na lógica de distribuição do ar. Então vamos lá, o ar sai do compressor, entra na unidade de manutenção, a unidade de manutenção entra na chave geral, tá? 2 acionamentos manuais universais, 1 é pressão, 3 é escape, essa setinha saindo aí. Todo ar que sai daqui é a pressão. A pressão vai para onde? 1. 1 sempre é pressão, né? Ó. Vamos pressurizar nosso sistema aqui. Opa. Vamos refazer aqui, que passou um pouquinho. 1 sempre é pressão. 3 e 5. Escape, né? Ó. 2 e 4, utilização. Opa. Quando eu tiver apertado B2, ó, tá do lado do B2, né? Ele recua. Se ele recua, a pressão que chega a 1 está em 2, para ele recuar, ele precisa mandar essa pressão para a câmara frontal. Porque quando eu mudar a minha lógica, apertar B1, a pressão que está chegando 1 vai estar chegando em 4. Consequentemente, ela vai para a conexão 4. Isso aqui seria o nosso primeiro circuito pneumático. Professor, como eu sei se ele está certo? Você pode fazer análise mental, igual a gente veio discutindo até agora. O ar sai do compressor, na manutenção, chave geral. Quando eu acionar aqui, o ar vai passar. Chega no 1, direciona para o 2 e está recuado. Quando eu apertar B1, ele muda de posição. Mudando de posição, a pressão que estava em 2 agora vai para 4. Pressuriza a câmara traseira e ele avança. E o 2 vai estar na atmosfera no 3.
Então veja que a gente vai simulando isso mentalmente. Ou vamos usar o software. Então aqui no software, como a gente vai fazer? Vai abrir um novo projeto. Vamos lá. Eu vou ter um atuador duplação. Nós colocamos uma válvula 5 duas vias para controle da mesma, do atuador. Precisamos de uma rede primária. Eu tenho uma válvula 3 duas vias. Uma unidade de manutenção. Clique e arrasta, viu, pessoal? E um compressor. Legal, vou dar só um zoom aqui. E aí, só para a gente configurar. Nossa chave geral aqui, ela tem 2 acionamentos manuais universais. Legal. E nossa botoeira aqui, ela tem um botão de um lado, botão do outro. Vamos identificá-los aqui só para a gente... Então aqui, ó, seria B1. Esse aqui seria o coco afastado que ele vai mudar de posição. Seria o B2, né? Ó. Opa, pronto. Legal. Como que é a nossa ligação? O ar sai do compressor, unidade de manutenção. Unidade de manutenção, chave geral. 1 é pressão, 3 e 5. 2 cliques, escape. O ar que sai daqui, ele alimenta quem? Nossa válvula de controle direcional. Então, sempre a pressão vai no 1. 3 e 5, 2 cliques é escape, né? Ó. 2 e 4, utilização. O ar está chegando aqui em 2, né? Ó, chega no 1, vai para o 2, quero que ele fique recuado. E o 4, consequentemente, está em atmosfera pelo 5. Vamos dar o play. Pressurizou a nossa rede primária. Vou abrir aqui, ó, o ar para passar para o sistema. Por que tem essa válvulazinha aqui, pessoal? A gente tem ela na bancada. Então, minha rede está pressurizada, o ar comprimido está vindo do compressor, está bloqueado por essa válvula. Quando eu preciso montar a minha lógica lá, ela está fechada, eu monto, eu posso mudar, editar aqui qualquer recurso, né? Venho aqui, troco a mangueira, troco as conexões. Montamos, vamos testar, pressuriza o circuito. Opa, tá errado, preciso fazer uma intervenção, venho aqui, despressuriza o circuito. Posso trabalhar nele. Se eu fizer alguma desconexão em aberto, vai vazar ar. Pode machucar, pode assustar. Não é bacana, não é correto. Então essa válvula serve justamente para isolar a rede secundária da rede primária. Ela está lá na nossa bancada para trabalho, nós vamos ver isso. Pressurizou, apertei B1, ele avançou. Não estou segurando, não estou nada. Por que ele não volta? Porque não tem mola. Quem volta é B2. Apertei o B2, ele retorna. Então ok, então essa aqui seria a lógica do nosso circuito. Vou fazer aqui um negócio... Rapidinho aqui, acho que vai dar certo. Vamos lá. Vamos minimizar ele aqui. Não foi? Tá aqui. Só para vocês verem aí que ficou praticamente o mesmo circuito, né? Vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Olha aí. Então veja aqui. É a mesma lógica de raciocínio de montagem. Legal? Esse aqui é pneumático. Se for hidráulico, o que diferencia no nosso circuito? A questão de válvulas, simbologias são as mesmas. Mudam algumas lógicas de representação. Então, por exemplo, o nosso atuador é o mesmo. Nós vamos desenhar aqui o nosso atuador duplação. Tá? Êmbolo, haste, 2 conexões. Nós vamos usar aqui uma válvula 4 duas vias. Por que 4 duas vias? É que o tem disponível lá na nossa bancada hidráulica. Então, a 4 duas vias, 1 vai para o 2, 4 vem para escape aqui no... Então, aqui, ó, conexão 1, conexão 3, conexão 2, conexão 4. Aí ela inverte desse lado, ficaria... Opa, é o contrário. Ficaria assim. Legal. Nossa rede primária aqui. Pessoal, a rede primária lá, ela não está associada a uma chave geral. O óleo, ele fica bombeando o tempo todo. Quando a gente faz a parada lá, na verdade, a gente desliga o nosso circuito. A gente vai desligar a bomba.
Vamos testar? A gente liga a bomba. Então aqui, na hidráulica, nós não temos rede primária. Nós temos a nossa bomba. Como o fluido é hidráulico, ele vai aparecer aqui em forma de triângulo preenchido. Eu não sei se eu vou conseguir pintar aqui, mas ele é maciço, diferente do pneumático que é aberto, tá? E aí, essa seria a simples lógica da hidráulica. O que mudaria aqui? Nada. Vamos pegar e colocar as nossas alavancas. Então, aqui lá seria acionamento por alavanca. Vou mostrar por quê para vocês depois. Então, tem uma alavanca aqui, B1. Não é um bonequinho empurrando, tá, pessoal? O aluno me perguntou por que o bonequinho empurrava aqui a válvula. Isso aqui não é um bonequinho, é uma alavanca. O desenho aqui é feio mesmo. B2. B1. E a conexão? O que diferencia aqui é somente isso. Ó. É pressão. Então, ele vem do compressor aqui maciço. E o escape, eu tenho a simbologia de tanque. Essa é a simbologia de tanque. Conexão 4, traseira, 2 na frontal. Parece muito simples, mas é. Hidráulica é mais simples. Logicamente, a gente não fez o detalhamento aqui, como a gente não faz aqui também, de compressor, de elementos. Existe simbologia aqui para você colocar válvula reguladora de fluxo, válvula de segurança, válvula de retenção, bomba, né? Tem outras simbologias. No Fluid Sim hidráulico, opa, ele não abriu para vocês, está aqui. Veja que eles vão mudar algumas características aqui em função dos elementos. Ó. Então, por exemplo, vou abrir aqui ele. Atuador é igual. Então, eu tenho aqui um atuador duplação. Tenho aqui uma válvula 4 duas vias. Eu tenho aqui a representação de uma bomba. Posso mostrar para vocês, vou explicar para vocês. Mas eu tenho aqui também ó, a representação da fonte. Então, aqui, eu vou dar só um zoom aqui. Eu posso trabalhar tanto com essa bomba, e aí aqui eu tenho a questão da pressão e a questão do tanque, tá? Esse TS a gente chama de circuito offline. Eu vou pegar essa que retorna aqui, vou passar aqui num radiador, num trocador de calor, né? Vou passar por um sistema offline, onde a gente vai fazer ali filtragem não, filtragem e troca de calor do nosso fluido hidráulico, tá? Todo óleo que volta para o tanque ele é filtrado. Não vou usar essa bomba. Só um instante. Tá aqui. Vamos usar apenas a fonte de pressão. E eu vou precisar também do tanque, ó. Não adianta eu dar 2 cliques aqui, ó, tá? Ele não tem representação, tem que inserir o tanque aqui, ó. Então vamos lá. Essa nossa válvula aqui, ó, é bem simples mesmo, tá? Ela vai ter 2 acionamentos por alavanca. Vou chamar as nossas alavancas aqui também de B1 e B2. Então, vamos lá. Ó. Opa. Cadê meu elemento? Deixa eu aqui para o final. Na hidráulica é diferente. Aqui vai ser B1. Né? E aqui vai ser o B2. Ok? Vamos fazer as conexões. Então, a pressão entra no P. P é pressão. T é tanque. B ou A. Veja que ele usa a letra aqui, né? Ó, não é número. B é a utilização na frontal. E A na utilização na traseira. A pressão chega aqui no P, vai direto para o B. Do A vem para o tanque. Legal. Vamos dar o play. Vocês vão ver que a coloração já é diferente. É óleo, não é ar, né? O ar é azulzinho lá, o óleo é marrom. Vou dar o play aqui, ó, apertar o B1, ele avança. Vocês viram que eu não mexi na parte de velocidade, o slow motion lá. Ele é um pouco mais lento mesmo. Aperto o B2, olha aí o fluido voltando para o tanque. B1 ele avança, B2 ele retorna. Então essa aqui... Pois não, Bruno? Como é que o senhor chegou nessa Fluid Sim hidráulica? Pronto, eu acho que eu disponibilizei para vocês só o pneumático, tá? São 2 softwares diferentes. O hidráulico é um, o pneumático é outro. Eu coloco lá para vocês também, tá? Eles são separados.
Vamos fazer só a seleção aqui do nosso circuito. Só nível de comparação, né? Ó. Idêntico. Vou colocar aqui do lado. Não vai caber muito do lado aí não, mas tá aqui, ó. Mas se você observar aí, quase a mesma lógica que nós mostramos. Eu usei número aqui, mas o correto seria a letra, viu? P é pressão, T é tanque, A, B, utilização. Ok? Então, veja que aqui são dois circuitos distintos. Não, na verdade, são distintos, mas fazem o mesmo acionamento. Só que um tem uma lógica de simbologia pneumática, o outro tem a lógica de simbologia hidráulica. Legal? Primeira problemática que nós colocamos lá. O senhor João necessita desenvolver um equipamento que faça a dobra da aba de um de seus produtos. Então, veja aqui, ó, ele insere uma pecinha aqui é um gabarito, vem aqui o atuadorzinho e faz essa dobrinha, ó, aí ele tira. Põe outra pecinha, prensa lá, dobra, tira, né? Toda a parte estrutural da máquina foi desenvolvida, mas ficou faltando apenas desenvolver o mecanismo de dobra, acionado por um atuador pneumático. Desenvolver o circuito pneumático de tal forma que, ao ser acionado um pedal, o cilindro de simples ação com retorno por mola deverá avançar e realizar a dobra e retornar de forma automática assim que o pedal for desacionado. Teste o sistema na bancada. Então, aqui, como seria essa nossa lógica? A gente já colocou aqui até o atuador aqui, ó. Não é necessário ele estar na posição, eu acabei colocando só para poder discutir isso com vocês. Ele não obrigatoriamente precisa sempre estar na posição de trabalho, ele pode estar representado dessa forma. É a mesma lógica de você representar esquemático hidráulico, esquemático elétrico, né? São simbologias que você identifica o posicionamento. Não obrigatoriamente o elemento está posicionado na posição real de trabalho dele. Ele está na ligação correta, mas não na posição de trabalho. Então aqui, o que nós temos aqui? Cadê nosso canetinha? Vamos lá. Eu preciso, primeiramente, é pneumático. Se é pneumático, eu tenho uma rede primária, né? Então, eu tenho aqui o meu compressor, minha unidade de manutenção, que filtra, seca, regula, lubrifica. Aqui tem as duas conexões dela. E uma chave geral, uma 3 duas vias. Vamos desenhar ela aqui. Um é pré-fechado, 3 é para o escape, 2 é fechado, 1 vai para o 3. Então, aqui é 2, 3 e 1. 2 acionamentos manuais universais. Eu vou ficando apertado aqui, mas acerta. E aí eu preciso do que aqui? Tal forma que ao ser acionado um pedal, o cilindro de tração deverá avançar e retornar pela força da mola, né? Ó, deverá avançar e realizar a dobra e retornar de forma automática. Se eu tenho apenas uma utilização, preciso de uma válvula de uma utilização. Eu tenho válvulas de utilização 3 duas vias e 2 duas vias, né? Ó. Vamos colocar aqui um novo aqui. Nós temos válvulas 3 duas vias e 2 duas vias. Pessoal, essas duas válvulas atendem nosso projeto? Tanto faz? Uma ou outra? Alguém sabe dizer? Vamos desenhar lá, e depois a gente simula, então. Vou colocar duas duas vias aqui. Opa, ficou um pouquinho grande, vamos puxar mais para cá. 2 duas vias é mais fácil de desenhar, né? Vou colocar ela aqui, ó. Acionamento por pedal. Quando eu soltar o pedal, eu quero que ela volte, então ela tem uma mola. 1 é pressão, 2, utilização. Vamos pegar nossas mangueirinhas azuis aqui. O ar do compressor, unidade de manutenção chave geral. 2 conexões, 2 acionamentos manuais universais. 3 é escape, faz o escape aqui, fica. Sai 1 pressão, 2 utilização. Pisei no pedal, o ar passa, ele avança, soltei, ele volta pela mola. Pessoal, nosso circuito funciona? Está ok? Vamos lá, estou consultando os universitários, os engenheiros. E aí, funciona? Professor, acho que sim.
Eu sou o seu João aí, ó. Sei de nada. Se eu soubesse, tinha feito, né? Deixa eu ver aqui. Vamos simular no software? Olha lá, o Luiz falou aqui, ó, que não funciona no chat, né? Então temos pesos divididos aí, né? Decisão dividida, 50% cada um. Vamos para o software aqui. Ah, é verdade. Tem que ter para onde o ar O escapar escape, para. né? Legal. Ó, vou posicionar aqui o simplização. Vou só diminuir um pouquinho o nosso zoom aqui, ó. O atuador simplização retorno por mola. Pessoal, lá ele tá de lado, só botão direito aqui, ó. Você tem um rotate aqui, 90 graus. Opa, virou errado, rotate 180, ó. Ficou na posição, tá? Unidade rede primária. Compressor, unidade de manutenção, chave geral. Pessoal, isso aqui sempre a gente vai fazer, fiquem tranquilos. 2 acionamentos manuais universais. Vou começar aqui como a gente montou lá, né? Ó. Então vou excluir essa aqui. Qual é o acionamento da nossa válvula? É um pedal, porque ele tem que segurar com a mão a chapa, né? Então ele segura com as duas mãos lá a chapinha e pisa no pedal. Retorno por mola. Então vamos lá, o ar sai do compressor na manutenção, chave geral. 3 é escape. 2 e 4, utilização. Pressão vem para cá, daqui vem para cá. Pressurizamos nosso sistema. Liguei o ar geral, pisamos no pedal. Foi, soltei o pedal. Ele não volta. Por quê? Para onde esse ar vai? Não tem escape. Ou seja, esse circuito desta forma não funciona. Preciso trocar esta válvula. Como assim trocar essa válvula? Essa válvula não está precisando. Ou seja, vamos colocar uma 3 duas vias aqui. Acionamento por pedal. Retorno por mola. Então vem aqui a pressão no 1. 3 é escape. 2 é utilização. Legal. Pressurizou, abriu a geral. Pisamos no pedal, dobrou a peça. Soltei o pedal, subiu o atuador. Coloca outra peça, piso no pedal, dobrou, tira o pé, retornou. Terceira peça, quarta peça. Depois de um dia, fizemos lá 1.500 peças, ok? Então esse seria a lógica do circuito. Veja que ele é bem simples, tá? Para a gente ir começando a se familiarizar aí com as funcionalidades. Vocês viram que nem sempre vai funcionar o atuador. Ali, ele amarrou que o atuador é simplização. Poderia ser um atuador duplação aqui? Poderia, né? O que mudaria? A gente usa ar para subir. Talvez o compressor dele tinha que ser um pouco maior, porque aqui ele não usa ar para retornar, usa a força da mola. Então, talvez eu precisaria de um compressor com uma vazão maior, porque ia fornecer ar para avançar e ar para recuar. Outra coisa, se faltar o ar, não ia ter pressão, ele ia cair. Então, talvez poderia ser um problema. Por isso que da mola, ele sempre ia ficar recuado. Outra característica, se fosse duplação, 2 controles, mudaria nossa válvula aqui. Em compensação, precisamos mudar nossa válvula aqui, né? Ó. Na verdade, eu vou deixar ela aí e vou apenas fazer um X aqui, ó, que não funciona, ok? O correto está do lado, beleza? Vamos para a nossa outra problemática. Pessoal, essas problemáticas, relembrando, está dentro do roteiro aqui, ó. Tá? Você é o engenheiro contratado ou engenheira contratada para desenvolver o mecanismo de abertura de um silo dosador. Opa, olha aqui, ó. Tá aqui a articulação. Quando o atuador recuar, esse aqui levanta, cai o material. Quando eu paro, aciono o atuador, ele fecha. Legal. O acionamento Com acionamento de apenas um botão, o atuador deverá ser capaz de levar uma tampa do silo de 480 quilos. Ó, a tampa aqui, o mecanismo aqui pesa 480 quilos. E assim permitir que o material seja dosado. Ao soltar o botão, uma mola, juntamente com o peso da tampa, realiza o fechamento do silo. O equipamento trabalha num ritmo produtivo de 200 dosagens por hora. Sabe que se ele tem um curso de 350 milímetros, êmbolo de 90 milímetros e uma haste de 45 milímetros. Determine a pressão de trabalho, o consumo de ar e o circuito pneumático.
Pessoal, pressão de trabalho e consumo eu não vou resolver agora. Se vocês já estão craques, vocês sabem fazer, vocês conseguem resolver. Podemos resolver na próxima quarta-feira lá em sala. Vamos falar sobre o circuito pneumático. O que eu quero que vocês observem aqui? Sempre a gente tem que observar a lógica do circuito. Em que sentido? Olha como é a posição do nosso atuador. O nosso atuador aqui ele está avançado. Avançado é a posição de repouso dele. Então, ou seja, ele tem avanço por mola, recuo por pressão. Olha aqui a simbologia dele. Como sei que ele tem avanço por mola? Assim que permitir o material ser dosado, ao soltar o botão, uma mola, juntamente com o peso da tampa, né, que é os 480 quilos aqui, faz o fechamento, tá? Isso aqui é uma hipotético, tá? Na vida real teria que ser uma duplação. Talvez o peso da porta e apenas a mola não fosse suficiente para fechar. Eu posso ter um fluxo de grãos muito grande aqui e ele barrar o fechamento. Então, geralmente, quando a gente fecha é com força, mas aqui eu queria uma outra situação só, tá? E aí, como que a gente acionaria isso por um botão? Mesma lógica anterior. O que mudou foi apenas a posição do nosso atuador. Então, se eu observar aqui, ó, nós temos aqui a nossa rede primária, unidade de tem espaço, né? Compressor, unidade de manutenção, filtra, seca, regula, lubrifica, as conexões, uma chave geral na pneumática que a gente precisa ter para fechar o isolamento, 2 acionamentos manuais universais, 1 bloqueado, 2 ligando com 3 bloqueado, 1 ligando com 2. Então aqui é a conexão 2, conexão 1 e aqui é a conexão 3. Quem controla aqui? 3 duas vias, né? Ó. Então nós temos uma válvula 3 duas vias novamente aqui, ó. Ficou meio fora aqui, vamos desenhar mais bonitinha. Piorou, né? Pessoal, sinceramente eu peço desculpas aí pelo desenho feio. Mas se vocês tentarem depois desenhar uma peça olhando para cá e desenhando em outro canto, é complicado. Mas vamos lá. 1, pressão. 3, escape. 2, utilização. Vamos pegar nossas mangueiras. Então vamos lá. O ar sai do compressor, unidade de manutenção, chave geral. 1 pressão, 3 escape. 2 liga lá na válvula. 3 escape. 2 utilização. Apertou o botão, sobe. Soltou o botão, ele volta. Ok? Vamos testar nosso software. Pneumático, está aqui. A lógica aqui é a mesma. O que eu vou fazer? Eu vou só tirar o atuador. Ele agora é um simples ação. Vou dar 2 cliques nele. Dentro dos parâmetros, ó, parâmetros, posição do pistão, ele tem de 50 de curso, ó, stroke, né? Curso máximo, 50. Posição do pistão, 0. Vou colocar 50 aqui. Ok? Ó, ele foi para lá. Logicamente, eu vou voltar aqui na tela inicial. Ele não tem retorno por mola, tá? Ó, só para tirar a molinha aqui, mas ele tem avanço por mola. Tá aqui, ó. Ok? Tá aí ele montado. A gente configura ele, né? Vamos dar uma rotação nele aqui, 270 graus, para ele ficar para baixo. E aí vamos lá. Só ligar aqui nossa pressão nele, ó. Deixa mais bonitinho aqui assim, né? E não é pedal, é um botão. Pronto. Play. Ligou a pressão. Apertou o botão. Recuou. O material está saindo lá no silo, dosando. Solta o botão, fechou o silo. Chega o outro carrinho, aperta o botão, começa o material a cair, encheu, fecha o circuito. Ok? Deu para entender, pessoal, a lógica de funcionamento das duas problemáticas? Alguma dúvida em específico? Tranquilo, professor. Opa, eu acho que não ficou claro, só a minha pergunta lá no começo lá. Vixe, qual foi?
deixar em português esse aplicativo aí? Não entendi de novo, Bruno, desculpa. Você teria como deixar em português esse aplicativo? Ah, não tinha visto não a pergunta. Ó, vamos testar aqui, acho que tem. Vou ser sincero com você, nunca mexi nisso, mas... Não, calma aí, não é isso que eu quero. É mais fácil perguntar para o Google, sinceramente, mas vamos descobrir aqui. Print Options aqui tinha que ter linguagem, né? Simulação, som, diagrama, save, Bruno, vou ser sincero com você, acho melhor dar... Ó, linguagem... Large, não é. É melhor dar uma olhada pelo próprio... Colocar no YouTube mesmo, né? Mudar a linguagem do Fluid Sim. Não sei se esse nosso vai ter, porque não sei se vocês perceberam, se alguém já baixou, ele não instala, tá? Ele é um executável. Pois é, eu tava fazendo... futricando, né? Aqui. E queria aprender assim, mas sabendo o que eu tô fazendo ali, né? Que tem muita coisinha ali lá embaixo, ali de elétrica ali e tal. Bruno, tem que dar uma caçada melhor, cara. Não sei te dizer, ó. Por exemplo, só mostrar uma coisa para vocês aqui. Quando você entra aqui, ó, pneumática é a pasta, né? Tem a parte elétrica, digital, proporcional, gráfica e outros elementos. Então, vamos lá. Pneumática são os elementos pneumáticos que a gente usa. Então, a rede de suplementos, né? Ó, atuadores. Então, a gente tem aqui, ó, desde réguas de marcação, ó, né? De curso, como tipo de atuadores, rotativos, oscilantes, até a parte de vácuo. Isso aqui é ventosa, tá? Tem a parte de vácuo, nós temos uma aula prática falando de vácuo, tá? Tem aqui as válvulas, ó, de controle direcional. Tem algumas já pré-estabelecidas aí com alguns elementos. Aqui são válvulas lógicas. Então aqui a gente tem reguladora de fluxo, válvula seletora ou válvula seletora E, retenção com mola, retenção pilotada. Tudo isso a gente vai aprender ainda, tá? Contador, ó. Vamos aqui, a gente tem algumas válvulas lógicas aqui, ó. Temporizador. Não, isso aqui é válvula de sequência. Deixa eu diminuir o zoom aqui, senão a gente não vai conseguir ver. Isso aqui é uma válvula de sequência. A gente vai montar essa lógica aqui. Como a gente pode falar? De outra forma, tá? É uma válvula de sequência. Temos aqui, ó, temporizador por vazão. Aqui é só normalmente fechado, normalmente aberto. Temporizador por pressão, tá? É um outro tipo de válvula de sequência. Manômetro. Que mais aqui? Aqui vai vir a parte elétrica de controle. Então nós temos aqui, por exemplo, o polo 0, 24 volts, né? Temos aqui um voltímetro, amperímetro, indicador luminoso, de aceso ligado ou não, solenoides, diversos tipos de solenoide de acionamento direto, chaves. Isso aqui tudo é lógica de montagem elétrica, né? Quando você vai para a eletropneumática. Quem for da automação, quem for do chão de fábrica e for trabalhar diretamente com elementos, eu recomendo você dar uma estudada em eletropneumática, tá? Que quando você vai para chão de fábrica, o que você vê lá é eletropneumática. Então, por exemplo, aqui, ó. Vou colocar só direto aqui, pressão, escape, utilização. Vou fazer um circuitozinho bem básico aqui, ó, só para a gente simular o elétrico, tá? Vou aumentar um pouquinho meu zoom, logicamente nem tanto. Vamos jogar ele aqui. Essa válvula vai ter um acionamento por solenoide elétrica, retorno por mola. Tá? Então tem uma solenoide aqui. Vou ter que, se eu vou acionar eletricamente, por exemplo, eu tenho que fazer meu diagrama unifilar. Então eu tenho aqui meu 0, meu 24 volts. Tá? Vou ter entre eles aqui uma chave. Normalmente aberta, de estado sólido aqui. E vou... Essa aqui não, essa aqui é de estado de relé. É uma chave aqui, ó. E vou ter aqui também uma solenoide. Vamos ver essa aqui, acho que essa aqui vai dar certo.
Aqui minha solenoide, ela tem uma simbologia, vamos falar aqui que ela é uma S1, sinal 1, vou chamar. E vou fazer a associação dela aqui com o S1 aqui em cima, ó. Ó, fez a associação. Vou passar a minha fiação elétrica aqui, ó. Usar o play. Fechei aqui. Opa. Ele não aceitou, só um instante. Não é essa a chave. Vamos pegar essa aqui. Mas não é essa aqui também. Pronto, ó, deu certo. Então aqui é um botão no meu painel elétrico. Quando aperto o botão aqui, ó, a solenoide aciona a solenoide lá. E ele funciona, né? E aí aqui, por exemplo, eu posso colocar um indicador luminoso lá no... Opa, tem que dar stop. Geralmente ele fica em paralelo aqui, ó. Calma. Tá aqui ele. Só ganhar um pouquinho de espaço aqui. Ele ficaria aqui, ó. Que quando ele for alimentado aqui, ó, ele vai mostrar no meu painel que está aceso, por exemplo, né, ó. Ó lá, acendeu o amarelo lá, tá vendo? Opa, apagado está desenergizado, né, ó. Então você vai inserindo aqui diversos elementos. Tem a parte de sensoriamento, ó, sensor capacitivo, magnético, indutivo, óptico, são os 4 tipos de sensores que a gente vai testar lá, tá? Voltímetros aqui. E aí, quando você vem aqui para a parte de baixo, a parte digital. Então, por exemplo, eu tenho aqui alguns módulos lógicos. Eu posso colocar aqui, por exemplo, um ARM, um Artmel, um PIC. Logicamente, você vai configurar ele aí em função das portas, que é cada um. E aí, se você tiver uma programação lá de um Arduino, de uma lógica sua, você pode trazer ele para cá e simular sua lógica aqui dentro também, né? Aqui embaixo são alguns outros CIs, tá? Que ele tem. Parte gráfica aqui, ele só mostra simbologias para representação de outros elementos. E os miscelâneos são propaganda. Então você vai fazer aí uma propagandazinha, né? Ó, vai colocar ali uma região falando que isso aqui, ó. Opa. Essa válvula aqui tem um detalhamento específico, né? Eu posso aumentar ela aqui, ó. Esse aqui é como se fosse um detalhe, entendeu? Você vai fazendo aí a sua lógica, entendeu? De representação. Cara, é um software muito bacana, ele é bem intuitivo, você vai trabalhando, desenvolvendo tudo dentro dele de forma dinâmica. Tem muito vídeo tutorial no YouTube, tá? Deixa eu só fechar isso aqui. Como também tem um manual, quando você entrar aqui dentro do seu AVA, ele vai estar na aula de segunda-feira. Calma aí. Vamos chegar lá. Aqui, ó, segunda-feira. A gente falou de circuito pneumático aqui, ó. Tá aqui ele, ó. Tá o pneumático, eu vou colocar o hidráulico para vocês. E tem aqui um tutorial FluidSim. Esse tutorial é o livro dele que fala tudo sobre ele. Esse tutorial é em português. Então, sobre o FluidSim, estrutura, configurações, instalação, valores. Isso aqui eu peguei lá do nosso laboratório. Lá a gente tem o software instalado, né, corretamente para a gente usar. E aí você tem aí diversas explicações, características e tal. É um monte de página aí. Que você vai aprendendo sobre as válvulas. Tem as lógicas aqui, ó. Você clica aqui, ele chama lá para você. Faz os links dentro do próprio tutorial para você ir aprendendo passo a passo. Beleza? É isso exatamente. A Adriana comentou aqui, ó. Segunda-feira é feriado, então nosso próximo encontro agora é quarta-feira da semana que vem. Se a gente seguir aqui o nosso roteiro de aulas práticas, quarta-feira, síncrona presencial, estes alunos estão convocados para a nossa aula presencial de prática 1. Ei, professor. Oi. Só lhe perguntar, essa aba da prática não está aparecendo aqui para mim, não sei se para os demais colegas. Não sei se eu tenho que liberar. O outro horário? Opa, calma aí, eu fiz alguma coisa errada aqui, só um minuto. Não, tá, não. Tecnicamente, quando você entrar aqui na página do seu AVA, era para aparecer, tipo, ó, o teórico e o prático da disciplina, entendeu? Para mim aparece todos. Para você, provavelmente, não sei se sua turma é segunda e sexta, aí vai aparecer segunda, esse aqui, ó,
E aí aqui é a prática, ou é sexta D, ou é sexta C, ou é quarta D. Aí vai variar de aluno para aluno. Mas esse aqui é para ser comum para todo mundo, ó. Não está aparecendo esse para você? Isso, para mim não tá. Quem que fala? Porque Desculpa. É o Gabriel, professor. Gabriel. Porque ele tem que ir na cadeira de prática mesmo. Como? Não entendi. É porque também para nós alunos aparece do mesmo jeito, duas cadeiras. Aí tem que ir na de prática. Não, então, mas ele não está aparecendo na prática. Gabriel, você sabe se o seu horário é sexta ou quarta? Sexta C. Vamos olhar aqui agora, rapidinho. Pessoal, só para a gente finalizar nossa aula para os demais, alguém tem mais alguma outra dúvida? Quem não tiver, por favor, coloque o nome aqui só para a gente gerar a nossa frequência. Opa. Então, eu vou ficar só tirando dúvida dos alunos aí que tiverem... Estou sem esse teclado. Pronto, já estão inserindo o nome aí. Vamos lá, Gabriel. Sistemas hidráulicos pneumáticos, sexta C, né? Ó, aqui. Alunos. Gabriel, é esse aqui, Gabriel Andrade de Moraes? Não, é Antônio Gabriel, professor. Opa, foi mal, tá aqui, ó. Antônio Gabriel Souza Nourões. Beleza. Ó, aqui você está. Eu recomendo, você é da produção ou mecânica? Produção. Cara, manda um torpedo lá pro Alexandre, fala que não tá aparecendo, professor Alexandre. Mesmo assim, eu vou pedir para você me lembrar amanhã, a gente manda um e-mail lá pro NAT para verificar isso. Olha, Tá? deixa eu lhe dizer, aparece para mim a aba da aula prática. O que não está aparecendo o teórico? É essa... Segunda-feira? Não, tá. Estão as duas abas. Aí eu entro na aba prática, né? Aí aparecem aqui os módulos, apresentação, princípios, não sei o quê. O último que aparece para mim é atuadores pneumáticos. Não, mas é isso mesmo. Então tá certo, ó. Ó, vou abrir ela aqui, ó. Tá aqui, ó. Lá só tem isso. É que como não chegou lá, não coloquei ainda. Eu entendi. Foi erro meu, pessoal, isso aí. Eu entendi só por colocação. Eu lancei só de hoje, quarta-feira. Aí o pessoal da sexta não enxerga. Porque para mim eu tô enxergando aqui. É que você é de quarta. Ó, você tá aqui, ó, lá. Eu não lancei a prática 1. Foi erro meu, pessoal. Entendi, Gabriel. Foi mal. Eu vou resolver isso aqui. Corrijo. Já quando eu colocar o vídeo aqui, eu já corrijo lá para vocês, viu? Vai aparecer essa mesma sequência aqui. Agora eu entendi. Beleza, professor. Foi uma falha minha mesmo. Eu que desassociei isso e não lancei o pessoal de sexta. Eu falei, não, sexta-feira eu lanço sexta. Aí agora que eu me toquei que não tem acesso, entendeu? Mas amanhã tá resolvido isso aí. Beleza. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Show. Valeu, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Tranquilão. Professor, então vai ser... essa prática 1 vai ser a mesma, né? Pra isso. Mas eu sugiro vocês... Pensem se isso aqui for duplação. Só uma dúvida, só uma dica aí, beleza? Mas essa aqui, a gente vai replicar isso aqui fisicamente lá no dia da aula, ok? Tranquilo? Tranquilo, professor. Legal. Pessoal, obrigado pela atenção. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp. Boa noite, bom feriado, até quarta. Até lá.